A intensificação dos combates na Ucrânia continua a redefinir o cenário militar, e um recente ataque aéreo na cidade de Kherson, localizada no sul do país, destacou a vulnerabilidade das posições defensivas ucranianas. Durante a ofensiva, conduzida por forças russas, um posto de comando militar foi completamente destruído, comprometendo a capacidade operacional das tropas ucranianas na região. Kherson, situada às margens do rio Dnipro, tem sido um ponto crucial para ambos os lados desde o início da guerra. Seu controle permite facilidade no transporte de suprimentos e tropas, tornando-a um alvo estratégico para Moscou. A destruição da base ucraniana intensifica as dificuldades das forças de Kiev em manter uma defesa eficaz no sul do país, onde as ofensivas russas se tornaram mais frequentes nos últimos meses. Relatos de testemunhas indicam que a explosão foi devastadora, destruindo a estrutura militar em questão de segundos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça densa erguendo-se sobre os escombros, evidenciando a magnitude do impacto. Analistas militares sugerem que o ataque foi coordenado com o objetivo de enfraquecer a comunicação entre os comandantes ucranianos na linha de frente e prejudicar a capacidade de resposta a futuras investidas russas. O ataque não foi um episódio isolado, mas parte de uma sequência de operações militares meticulosamente planejadas. A destruição da instalação não apenas causou danos materiais significativos, mas também teve efeitos psicológicos sobre os soldados ucranianos, aumentando a sensação de instabilidade no campo de batalha. Além disso, a ampla difusão das imagens do ataque ampliou o impacto da ofensiva, influenciando tanto a moral das tropas quanto a percepção pública da guerra. Enquanto os combates em Kherson se intensificam, outras frentes de batalha também apresentam cenários críticos para a Ucrânia. Na cidade de Kupiansk, localizada no Oblast de Kharkov, unidades militares ucranianas relatam dificuldades crescentes devido à escassez de suprimentos e ao avanço contínuo das tropas russas. Com corredores de fuga reduzidos, alguns soldados descrevem a situação como insustentável, indicando que a resistência na região está se tornando cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo, as forças russas intensificam suas operações ao redor de Kharkov, consolidando o controle sobre áreas anteriormente sob domínio ucraniano. O avanço militar de Moscou não se limita à ocupação territorial, mas também inclui medidas para fortalecer sua presença administrativa e econômica nessas regiões. Autoridades nomeadas pelo Kremlin já iniciaram discussões sobre a reorganização da infraestrutura e da administração pública, buscando restaurar serviços básicos e integrar essas localidades à influência russa de forma permanente. Entre as iniciativas em curso, destaca-se a reconstrução de estradas e prédios governamentais, bem como a tentativa de restabelecer o abastecimento de energia e água, setores fortemente afetados pelos combates. Paralelamente, a população local enfrenta um cenário de incerteza, com alguns residentes apoiando a nova administração, enquanto outros manifestam resistência ao domínio russo. Há relatos de que documentos oficiais e sistemas bancários ucranianos estão sendo substituídos por equivalentes russos, reforçando a percepção de que Moscou pretende consolidar sua presença a longo prazo. O avanço gradual das tropas russas segue um padrão já observado em outras áreas ocupadas, onde a estratégia militar é combinada com esforços políticos e econômicos para impedir uma retomada ucraniana. Esse modelo foi aplicado em cidades como Mariupol e Melitopol, onde postos de controle, patrulhas militares e reestruturações administrativas foram implementados pouco tempo após a ocupação. Especialistas em segurança internacional apontam que essa abordagem reduz a capacidade de Kiev de lançar contraofensivas eficazes, pois transforma os territórios conquistados em zonas altamente fortificadas, dificultando sua recuperação. À medida que os eventos se desenrolam, fica evidente que a dinâmica da guerra está passando por uma fase decisiva. A resistência ucraniana, embora ainda ativa, enfrenta desafios crescentes, tanto na linha de frente quanto na busca por apoio externo. A continuidade do conflito vem testando a capacidade logística de Kiev, que depende fortemente do envio de armas e munições pelo Ocidente. Relatórios recentes
Fontes indicam que estoques de armamentos de alta precisão e sistemas de defesa aérea estão se tornando mais escassos, o que pode comprometer a capacidade do exército ucraniano de conter novos avanços russos. A sucessão de ofensivas recentes sugere uma mudança no equilíbrio de força, favorecendo a Rússia neste momento do conflito. Se as tropas russas conseguirem assegurar completamente as áreas conquistadas e avançar sobre novos territórios, o governo ucraniano poderá enfrentar uma situação ainda mais crítica. Em contrapartida, Kiev busca fortalecer alianças com parceiros ocidentais, pressionando por envios mais rápidos de armamentos e novos pacotes de assistência financeira. O desfecho desse embate dependerá da capacidade da Ucrânia de sustentar sua defesa nos próximos meses, bem como da resposta internacional às movimentações russas. Se as potências ocidentais aumentarem seu envolvimento, a guerra poderá entrar em uma nova fase de escalada. Caso contrário, a Rússia poderá consolidar sua posição e fortalecer seu controle sobre as áreas ocupadas, ampliando ainda mais sua influência geopolítica na região. Entretanto, o cenário segue altamente imprevisível e qualquer mudança na postura das potências ocidentais pode redefinir os rumos do conflito. O fornecimento de armas, munições e sistemas avançados de defesa pode fortalecer a capacidade de resistência ucraniana, permitindo que Kiev continue suas operações defensivas e, possivelmente, retome territórios perdidos. No entanto, a disponibilidade desses recursos depende não apenas da vontade política dos aliados ocidentais, mas também da capacidade industrial de manter um fluxo contínuo de armamento. Nos últimos meses, países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França aumentaram sua ajuda militar à Ucrânia, enviando sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance e tanques modernos. Ainda assim, o envio de equipamentos mais avançados, como caças F-16, tem sido debatido com cautela, pois representa um nível maior de envolvimento da OTAN no conflito, algo que Moscou considera inaceitável e poderia resultar em escaladas imprevisíveis. Por outro lado, a Rússia também está adaptando sua estratégia, reforçando a produção de armamentos e buscando alianças com países como Irã, Coreia do Norte e China para obter drones, munições e tecnologia militar. A continuidade desse suporte pode garantir que Moscou mantenha sua ofensiva ativa por um longo período, aumentando ainda mais a pressão sobre as forças ucranianas. Os próximos meses serão decisivos não apenas para a guerra em si, mas para o equilíbrio geopolítico da Europa e do mundo. Se a Ucrânia conseguir manter suas posições e obter mais apoio militar do Ocidente, pode haver uma estagnação no avanço russo, resultando em um conflito prolongado e de desgaste. No entanto, se as forças russas continuarem expandindo seu controle sobre áreas estratégicas, a guerra poderá entrar em uma nova fase, com consequências ainda mais amplas. Além do impacto no campo de batalha, as decisões tomadas agora terão repercussões a longo prazo. A guerra já alterou significativamente a segurança europeia, levando países como Finlândia e Suécia a ingressarem na OTAN e aumentando a presença militar da aliança no leste da Europa. Se a Rússia consolidar suas conquistas, outras nações que fazem fronteira com Moscou, como Moldávia e os estados bálticos, podem se tornar os próximos focos de tensão, ampliando ainda mais a instabilidade na região. O cenário permanece cheio de incertezas, e cada movimento no tabuleiro geopolítico pode redefinir o destino da guerra, seja por meio de novos acordos diplomáticos, intensificação do apoio militar, ou uma possível escalada para um conflito mais amplo. As decisões dos próximos meses serão fundamentais para determinar não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder global nos próximos anos.